Primeira coisa, conjuntos A e B não vazios. Nós estamos falando de uma função que é injetiva, então vale a definição de função, tá? Vale a definição de função. Então, qual que é a ideia de função injetiva? De novo, eu estou colocando aqui a mesma quantidade de elementos de um conjunto e do outro, mas, de novo, né, não é uma obrigatoriedade. A e B, né? Vem aqui a função que faz essa relação, a função f qualquer. Para nós não vai fazer muita diferença qual é a sentença dessa função f. E é o seguinte, função injetiva, ela diz o seguinte, a gente precisa obedecer ainda aqueles dois critérios, que todo mundo precisa se relacionar e cada um deles tem apenas um único. Agora é o seguinte, o que não pode acontecer são dois elementos diferentes tendo a mesma imagem. Isso não pode rolar numa função injetiva. Então, anota isso daí. Uma função é dita injetiva, uma função f de A em B é dita injetiva quando elementos diferentes possuem imagens diferentes. Ou, se você puder dizer de outra maneira, você pode dizer, se as imagens deles são iguais, é porque eles são iguais. Na injetividade, não existe a possibilidade de dois elementos possuírem a mesma imagem. Dois elementos distintos, tá? Não é uma possibilidade. Ou seja, esse elemento sendo diferente desse, não pode ter a mesma imagem. Então, isso daqui, por exemplo, não pode acontecer numa injetividade, de nenhum jeito. Então, isso aqui é o exemplo de não injetividade. Só para completar aqui, para chamar isso de função, essa daqui, por exemplo, não é uma função injetiva. Por que ela não é injetiva? Porque esses dois elementos, embora satisfazendo a definição de função, né, se relacionando com apenas um, né, cada um deles possui apenas um elemento e se relacionando, os dois se relacionam com o mesmo, né? Ou seja, esse elemento aqui é a imagem deles dois e não pode, para a definição de função injetiva, isso não pode.